estamos chegando com o Gente da Gente. O Gente da Gente, a gente sabe que só traz aqui gente da gente. E nessas bodas de diamantes da Rádio Minas, 75 anos de existência, a gente tem procurado trazer o máximo possível de fatos, de acontecimentos, de histórias, tudo relacionado com esta grande data, esse marco de 75 anos desta empresa pioneira nas comunicações de Divinópolis. E a gente vira e mexe, está trazendo alguém que já trabalhou na rádio, que foi locutor da rádio, que já esteve aqui prestando a sua colaboração e mesmo atuando até profissionalmente. E hoje nós vamos trazer aqui uma simpática figura. Ele foi locutor da rádio nos primórdios, nos velhos tempos. Vamos conversar com Gilberto Carregal. Olá, Gilberto. Em que ano você se lembra, assim, de imediato, você começou a frequentar os estúdios e a trabalhar na Rádio Minas? Olá, Garcia. Um prazer muito grande estar aqui com vocês, sua equipe, e participar desse programa muito badalado, muito famoso, que é o Gente da Gente. Bom, é o seguinte, eu participei da Rádio Minas, que na época era a Rádio Cultura de Divinópolis, no final da década de 60, princípio da década de 70. A Rádio Cultura era ali na Rua São Paulo, 258. Os estúdios ficavam à esquerda, a sala comercial, e à direita funcionava o sindicato dos comerciários. Eu ia ali para jogar ping-pong, tênis de mesa, gostava demais. Daí começou o meu contato com a Rádio Minas, que na época era a Rádio Cultura. O Eli Ferreira, o Antônio Pereira, José Antônio Pinheiro, Francisco Pires de Moraes, o Ayrton Batista. E mais tarde eu entrosei com o Marinque Pinto de Aguiar e Dona Delce. E daí começou o meu contato, e eu não me lembro bem como é que foi esse lance de eu conseguir um programa na rádio que se chamava A Jornada Musical. Esse programa foi criado por mim e por Márcio Ferreira. O Márcio fazia os textos e a gente falava as músicas, aquele negócio todo ali e tal. E como eu já havia conversado com você, a gente copiava alguma coisa assim do Hélio Ribeiro, que fazia muito sucesso na época, né? Aquele vozeirão dele, pá, 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 e traduzia a música ali ao vivo, né? E foi esse o meu primeiro contato com a Rádio Minas. Para quem não conhece, não conheceu, não teve oportunidade de ouvir Hélio Ribeiro, foi um dos mais importantes radialistas, não é? Nem vou falar jornalista, porque a gente está falando de rádio. Morou nos Estados Unidos um tempão, foi narrador de trailers de filmes, né? Para Metro, para os grandes estúdios, Universal, e o Hélio Ribeiro realmente foi uma escola. E o Carregal, o Gilberto, veio nessa trilha, nesse tipo de locução. O primeiro programa que você citou aqui... Chamava-se A Jornada Musical. Jornada Musical, atendia ouvinte, ou era um programa de música específica? Não, esse não atendia ouvinte, não. A gente recebia os elogios, as sugestões e tal. Eu lembro que era 17 horas que começava, eu me lembro direitinho, que isso tem muitos anos, né? Não, aí, tem pouco tempo. Tem pouco tempo. Aí eu lembro que o Antônio Pereira acabava um outro programa, 17 horas, ele anunciava. 17 horas, a Rádio Cultura de Divinópolis apresenta, aí entrava o trotar dos Cavaleiros do Céu. Era muito, uma musiquinha boa, até era tema, acho que de filme de faroeste, uma coisa assim, exatamente, né? Exatamente, Laurêncio Elco tinha a orquestra, esses conjuntos também da época da Jovem Guarda, Jet Blacks, todo mundo tocava Cavaleiros do Céu. Isso. Nessa época Aliás, eu gostaria, viu, o Carregal, de dizer o seguinte, a gente hoje tem a facilidade, né, das plataformas, da internet, do YouTube. É só você digitar Cavaleiros do Céu, essa musiquinha vai aparecer lá e você vai matar o Carregal, o Gilberto, do coração de emoção, né, Gilberto?
os Incríveis aqui. Os Incríveis também gravaram. Muitas bandas gravaram. Ficava bonito, né? Porque enquanto o Antônio Pereira falava, entrava o trotar dos cavalos. Aí eu entrava. Aí entrava e tal, e aquele negócio todo, né? Jornada musical, um programa de Gilberto Carregal, tal, aquele negócio todo. E... Faz a locução para mim. Estamos começando Jornada Musical, um programa que tem a direção, produção e apresentação de Gilberto Carregal. Senhoras e senhores, 17 horas no ar, Jornada Musical, um programa que nos leva por uma viagem musical através da música e da poesia e da notícia também, na época. Aí vinham os Cavaleiros do Céu. Você se lembra? Fazia muito sucesso. Você se lembra assim de alguns colaboradores, pessoas que às vezes ajudavam com o comercial, porque tudo na vida do rádio depende mais desse laço, né, que a gente tem com o comerciante, com o anunciante, com os colaboradores. Eu não me lembro, mas tinha o intervalo comercial, claro, né? Tinha o intervalo comercial. Eu não me lembro. Nessa época você trabalhava só na rádio ou você tinha uma outra? Nessa época eu trabalhava na Companhia Telefônica de Divinópolis sim. Conversei lá com o Joca, lá, eu era o gerente da Telefônica, muito conhecido o Joca, pai do Eugênio Guimarães, e ele conseguiu lá, depois de muita conversa lá, me liberar, tipo assim, às 4 horas, 3h30, 4 horas, aí eu ia pra rádio. O rádio, eu te falei uma vez, rádio é uma cachaça, né? Você ficava maluco para chegar a hora lá. Ali era uma festa, né? Chegava lá, tava o Sr. Mairink, né? Mairink era mais difícil de encontrar ele tinha a sala dele lá, era o dono da empresa, né? E a dona Delsa também. E ali tinha o José Antônio Pinheiro, ele era chamado eles chamavam ele de o discotecário. Mas, na verdade, ele era o cara que produzia e dava aquele toque de arte na coisa, né? Ele era muito, muito bom. Aquele espírito de rádio, né? De rádio, exatamente. Ele cobrava, você está falando muito seu nome durante o coisa, você tem que falar menos seu nome. E a gente, naquela época, né? Começando tudo ali, né? E nessa mesma época, nós tínhamos também um movimento na parte de baixo do Salão Paroquial de Santo Antônio, que se chamava Mojum. Eu, Fernando da Silva, Ildeu Seabra, Hélio Godoy e Altamiro, que faleceu há pouco tempo agora, nós criamos esse movimento lá. E era um movimento... Como é que chamava o movimento? Mojum, Movimento dos Jovens Unidos. Sim. E ficava assim de gente, era só os domingos, depois da missa das 9h, e o Frei Mariano nos apoiava. E o Mairink também nos apoiava. Aí nós começamos a fazer aquelas promoções bonitas, gigantescas, né? No Salão Paroquial. Vendia todas as mesas antes, tal e coisa. E a verba era dedicada para o social. Nós não tínhamos lucro nenhum com aquilo, só o gosto de fazer. E fizemos muito sucesso ali, fizemos muitos bailes maravilhosos, com a orquestra Ivan Silva, não? Ivan Silva era o top, né? Era a melhor orquestra que tinha. E a do Tony Kim também, era uma das boas. E tinha os astronautas do Antônio Altivo. Os nossos bailes eram maravilhosos. E o Mairink, a Rádio Cultura, nos ajudava muito. Porque anunciava, né? Neste sábado. Anuncia para nós. Não, a gente comprava um pacote de tantas inserções. 100 inserções. Porque nós tínhamos... E gravava, né? Tinha gente de gravar a chamada. Hoje a gente chama de a chamada. E em Belo Horizonte gravar o acetato, né? Nós gravávamos lá aquele estúdio de gravação de nós. Colocava 100 inserções, o Mairink mandava colocar 500. Ele gostava das coisas da gente, entendeu? E eu tive quase saindo da Telefônica para ir para a rádio. Faltou pouca coisa. Eu acho que nessa época eu fui fazer um treinamento em São Paulo e eu me afastei, né? Mas a Rádio Cultura foi muito presente na nossa juventude. Nós fizemos um festival, criamos um festival uma vez, o primeiro festival de Iê de Divinópolis. Antônio Carlos Altivo, Gilberto Scholla. Você lembra mais ou menos do ano? Não, pode continuar citando os nomes são mais importantes. Mais importante, o Gilberto Scholla, o Fernando da Silva, que sempre nos apoiou, Luiz, Antônio Altivo.
e a turma da rádio. E Tuca, esse pessoal ainda tem ramificação, família, parente, tem. tá aqui em Divinópolis, Alguns, região? infelizmente, já foram embora, né? É. Igual o Antônio Altivo, do Conjunto Astronautas, o Ivan Silva, todo mundo sabe que já... E outros eles já partiram para uma melhor, né? Mas foi uma época, assim, muito bonita, né? Vamos dizer assim, é um termo até muito usado, eu vou falar que é a época de ouro, mas foi. A gente estava naquela vontade de fazer as coisas, né? De ir atrás e tal. E nós tínhamos também, na época, um conjunto de mímica. Eu participei já no finalzinho dele. E esse conjunto de mímica rodava as cidades todas aqui. E a Rádio Cultura sempre também nos apoiando, a Rádio Minas, sempre nos apoiando e tal. E nós fizemos apresentações no Aldair Pinto Show, na TV Belo Horizonte. TV Belo Horizonte, TV Rádio Belo Horizonte. Confidência. E na TV Itacolomi também nós fizemos algumas apresentações. Era tudo difícil, porque nós que bancava tudo, os uniformes, as passagens, ficava caro. A gente saía daqui, pegava o Teixeirão aqui e ia para Belo Horizonte, né? Estrada de terra, não, já era não, asfaltado. Não, já era asfalto, não foi tão primordial. Não é tão primordial, antigo. Assim, não é. E a Rádio Cultura sempre nos ajudando, sempre nos patrocinando e divulgando. Né? O Antônio Pereira, né? Ele faleceu também. Era um cara que nos ajudou muito, né? Chico Pires, Francisco Pires, Batistão, Antônio Teixeira também chegou nessa época. Sim, Antônio Teixeira. O Léo Faustino. Léo Faustino, a turma da noite. Ademar Magalhães. Ademar Magalhães, exatamente. O time é grande, né? O time é grande. O Francisco Pires... Se a gente não citar alguém aqui... Desculpa. Queira nos desculpar, porque o programa aqui é de improviso. A gente, é na leveza do papo. Mas tem coisas que marcam, né? Eu lembro que eu achava muito interessante o Francisco Pires retransmitir o Repórter Esso em cadeia com a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Ele sincronizava direitinho. Rádio Cultura de Divinópolis, 13 horas, em consonância com a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. No ar, o Repórter Esso entrava em cima, não sei como é que ele fazia isso aí. Está no ar o seu Repórter Esso, testemunha ocular da história. Heron Domingues, né? Heron Domingues, tinha outros apresentadores, não me ocorre aqui o nome, mas tinha o irmão do Jorge Cury também. Exatamente. Alberto Cury, que apresentava o seu Repórter Esso, né? E essa entrada marcou época. Alô, Repórter Esso, está no ar o testemunho ocular da história, o seu Repórter Esso, oferecimento da Esso Brasileira de Petróleos. Garota, hein? Ele entrava em cima, eu achava interessante, né? E o Francisco Pires, eu tive muito contato com ele, porque na época a Rádio Cultura tinha uma Kombi que fazia propaganda volante em determinados lugares. E nós fazíamos a gravação, eu, Francisco Pires e a Dorinha. Nós éramos os titulares dessas gravações. Você até foi batizado como a voz mais bonita do rádio nessa época. A gente conversava ali na informalidade e você me falava isso. Quem é que foi o autor? Francisco Pires. Pires. E um cara muito sincero. Isso aí foi tipo assim, uma injeção de ânimo, né? de satisfação. Saber começo de carreira. Um cara bacana igual ele, né? Que o Francisco Pires é um cara... Já era consagrado. Consagrado e é um cara muito sincero, né? Filho de músico, né? Filho do Francisco Pires, o pai dele era um músico famoso aqui, São Antônio Pires. Até é bom você tocar nesse assunto que a gente faz um especial sobre Antônio Pires. Então, né? Exatamente. Deve ter deixado aqui uma colaboração muito importante nesses 75 anos da Rádio Minas. O Francisco Pires tinha um programa que se chamava O Encontro Musical das 11. Entrava uma música do Rei Conif, e era o máximo o programa dele, né? Fazia sucesso, todo mundo estava em casa, quase todo mundo em casa nessa hora para almoçar, encontrar com a família, estava vindo do serviço, ia almoçar e tal, e tinha um Encontro Musical das 11, né? O rádio naquela época era muito forte, o rádio de Divinópolis. Ainda é hoje, né? A Rádio Minas hoje eu te mostrei lá, você fez uma visita para mim lá na minha casa, lá no Calhau. Na Pedra do Calhau, ali em Carmo do Cajuru, né? Uma visão panorâmica. Nós até gravamos algumas imagens, né? Lá da Pedra do Calhau, lá
do outro lado da barragem, porque o pessoal conhece mais esse lado daqui, né? Roseiras, né? Roseiras, do Lago das Roseiras. E o outro lado da Pedra do Caial, que tem uma praia também maravilhosa. Lá é mais tranquilo, um lugar assim que não tem muita... Onde o pessoal pratica alpinismo, né? Isso, sobe a pedra, né? Ela é famosa. Mas eu mostrei para o Garcia, eu tive a satisfação da visita dele lá, inesperada e tal, fiquei muito feliz. Eu mostrei para o Garcia que o meu rádio lá, velhinho para danar, ele deve ter uns 50 anos do rádio, fica ligado, sintonizado na Rádio Minas, o dia inteirinho. Eu só aumento o volume e diminuo. Ele deixa ligado direto, aliás, ligado, né? Não está podendo gastar muita energia, mas para a Rádio Minas dos 75 anos pode ficar à vontade. Pode gastar. O rádio gasta pouquinho, né? Não pode ficar tomando banho muito tempo, né? Mas a Rádio Minas, a Rádio Cultura, a Rádio Minas, é um patrimônio de Divinópolis, do oeste de Minas. Quantas pessoas já passaram pela Rádio Cultura, pela Rádio Minas, né? Pessoas, se você for fazer uma retrospectiva, né? Quanta gente boa já passou por ali, quantos já fizeram sucesso e estão fazendo sucesso, né? Nós temos vários nomes, né? Aqui, como eu sempre digo, o nosso programa não tem nenhuma produção, não tem nenhuma equipe, né, para garimpar, mas quantas pessoas passaram pela Rádio Minas nesses 75 anos e que conquistaram até espaço no rádio fora das fronteiras aqui de Divinópolis. Ainda há pouco tempo perdemos o Luziário Pinto, que foi um dos mais brilhantes locutores. Luziário, eu esqueci. Do seu tempo, né? Do meu tempo, a gente esqueceu de falar dele. Quando eu fui para a rádio... Já estamos falando. Já estamos falando. Quando eu fui para a Rádio Cultura, o Luziário tinha ido para Belo Horizonte. Já tinha ido para a Rádio Inconfidência. Inconfidência. Ele tinha um vozeirão, ele era uma dicção. A voz dele parecia com aquele cara, aquele locutor do cinema, o Ramos Calilha, né? Vozeirão. Uma pena, né? Devia ser... Esse cara não devia morrer, não. Devia ficar eterno, né? Não. É igual o Silvio Santos, igual essa... Né? O Luziário Pinto, nós tivemos a oportunidade de trabalhar com ele na Rádio Inconfidência, nos anos 70, final dos anos 70, princípio dos anos 80, e sempre marcou, né, com a sua presença, com a sua bela voz, não só aqui começando em Divinópolis, mas também no rádio da capital, que era o rádio maior, o rádio onde todo mundo almejava ir trabalhar em Belo Horizonte, e ainda mais na Rádio Inconfidência na época. Tivemos o Tião Moreno, não é? Que trabalhou muitos anos na Rádio Tatiaia, era animador de programa sertanejo. Nós já cometemos o pecado de ficar citando os nomes. Esquece alguns, né? E nós não temos aqui temos lá o Everton Gontijo. Exatamente. Né? O Everton Gontijo até hoje trabalha na Rádio Inconfidência, tem os seus personagens, né? Exatamente. E tal, que fazem parte do seu programa. O outro Everton, o Everton Guimarães, que hoje brilha na TV Bandeirantes, a gente fala assim aleatoriamente, né? O Áureo Ameno. Áureo Ameno, irmão do Palmério. Irmão do Palmério. O Áureo Ameno foi vereador no Rio de Janeiro, trabalhou 50 anos na Rádio Globo, foi aposentado na Rádio Globo, depois foi para a Rádio Tupi. Né? Foi um dos grandes nomes do rádio brasileiro. Ele era muito conhecido aqui na época. O Áureo Ameno, né? Eu conheci ele. O Palmério Ameno está no nosso grupo lá do Facebook. Ele vira e mexe, ele está comentando essas coisas. Então ele vai ouvir. Vai ouvir, com certeza. Vai ouvir, vai ver as Ele imagens comenta, aqui. inclusive esses dias ele fez um comentário lá nesse site lá de Memórias de Divinópolis. Ele fez um comentário sobre o Salão Paroquial de Santo Antônio, né? Que foi citado pelaquela menina lá da Alemanha, como é que ela chama? Salete Michelini. Sim. Ela é que administra esse site. Inclusive ele falou sobre o paroquial, que foi uma pena ter acabado, né? Mas o paroquial teve a época dele, assim, administrada pelo Galbas, né? O Galbas acho que adoeceu e tal, e não apareceu outra pessoa para assumir. Agora, o nosso movimento ali era embaixo, era um movimento de jovens, nós tínhamos 1000 ideias, e naquela época era a época da ditadura, né? Era a época da ditadura. Regime de exceção. Você tinha que saber o que você falava, onde é que você ia. Tinha censura brava. Censura brava. Então, nessa época aí, a gente... era meio difícil você fazer as coisas. Isso aí não pode falar, não.
O Salão Paroquial, por exemplo, não sei se era por causa do regime ou não sei o quê, tinha uns bailes de carnaval lá no Salão Paroquial que acabava à 00:30. Quando estava começando os outros clubes, no Divinópolis Clube, no Estrela, no Salão Paroquial estava acabando. Era uma regra da casa, né? Era uma regra da casa, né? Por causa da proximidade ali da igreja, se bem que a igreja essa hora não funcionava, 00:30, né? É verdade. Mas sempre deixando bem claro que a Rádio Cultura nos apoiava em todos os sentidos, apoiava esse movimento jovem que nós fazíamos e na divulgação e naquela satisfação de que nós achávamos que estávamos agradando o Mairink Pinto. Ele gostava da gente, o Mairink, sabe? Gostava. A preocupação era... Ele tava querendo ali, aí acho que esse negócio aí vai dar certo. Vamos divulgar e vamos ajudar. E ele era aberto, né, assim, ele era ao aberto. diálogo. O Mairink fazia uma coisa que eu achava interessante na época, não tinha muito isso, de 15 em 15 dias, ele fazia uma reunião com toda a turma. Ali você falava e brigava e xingava e não sei o quê, papapá, e aquilo era bom. Você tinha uma rixa com alguém, que o rádio tem dessas coisas, né? Um ciúmezinho, uma coisa e tal. Aí ali você falava, ali você punha pra fora. O meio artístico. Meio artístico. Isso já faz muito tempo, deve ter mudado bastante, né? Hoje é diferente, né? Mas... Mudam os personagens, o espírito... É o mesmo, né? É o mesmo. Mudam as personagens e a tecnologia, né? Mas a essência, o rádio, a gente diz o seguinte, o rádio não morre nunca, porque ele nunca perde a essência. E o rádio ele é tão importante que ele cria, né? Ele cria isso que a televisão mostra, cria na cabeça do ouvinte. Essa é a grande magia do rádio. Eu sou bem mais novo que você. Não tanto, né? Não tanto, mas eu lembro que eu ouvia as novelas, né, na Rádio Nacional, na Rádio Inconfidência. O Anjo. As Aventuras do Anjo, Jerônimo, o Herói do Sertão. E tinha as novelas, Sinhazinha, Direito de Nascer. Direito de Nascer foi um ano que a novela. Então, o interessante é que o rádio, você fica ouvindo, o rádio é só áudio, né? O rádio não é áudio. A televisão, um grande instrumento, você tem que ficar olhando para ela. O rádio, você não precisa ficar olhando para o rádio. Né? Como é que você vai, por exemplo, dirigir um automóvel e assistir televisão? Não tem jeito. Então, o rádio criava na imaginação da gente, né, as personagens, as pessoas, as cenas, a novela. E tudo isso foi sempre muito mágico no rádio, né? Teve uma pessoa, você deve conhecer, que foi muito importante nessa época também, o Clóvis Júnior. Clóvis Júnior. Ele foi muito atuante. Vozeirão. Parou, né? Não sei o que aconteceu. Parou, ele se aposentou, né? Ele está aposentado. Esse festival de Iê que nós fizemos... Ele que apresentou? Na verdade, quem apresentou foi eu. Aquela foto que você tem lá e tal, eu estava apresentando ali o primeiro festival de Iê de Divinópolis. Os bailes que nós fazíamos, eu era o apresentador ali no Salão Paroquial. Aí você até lembrou bem, porque o Clóvis, né? O Clóvis, ele sempre foi uma pessoa assim, para aparecer em público, essa coisa toda, muito reservado, né? Tímido, assim, vamos dizer, né? Ele ficava, como se diz popularmente, ele ficava acanhado, né? Mas é um vozeirão. E era tímido, a palavra que eu queria encontrar é essa. Ele era tímido para fazer esse tipo de apresentação que o Gilberto Carregal fazia e fez, né? Nas apresentações dos festivais. Interessante que eu tenho uma história até muito bonita. Eu e o Clóvis, naquela época você não tinha câmera de eco, né? Aquele eco bonito que aquele menino lá de São Paulo fazia. O Hélio Ribeiro. E nós ficávamos malucos para fazer. Nós fomos até em Belo Horizonte, na Itatiaia, para saber como é que era o sistema de eco deles, né? Aí eu tinha um gravador de fita. Desse gravador eu fiz uma modificação nele lá e tal e coisa e consegui fazer uma câmera de eco. Uma câmera de eco. Mas foi o bicho. Todo mundo queria me comprar essa câmera de eco. E eu levava ela para a rádio. Eu levava para a rádio, porque era um gravador caro. Eu custei comprar o gravador e tal. Eu levava para a Rádio Cultura. E no meu programa eu colocava aquele eco lá, entendeu? Só no seu, né? Só no meu programa, né? Era exclusividade. Aí o Antônio Pinheiro, falava assim, ô Joel, eu sei o que você está querendo fazer, suas ideias e tal, mas não está na hora ainda, tal, não sei o que e tal. E foi histórias assim. Aí mas o Clóvis começamos a comprar em São Paulo um reverberador, que não era câmera de eco, mas dava um certo, e passamos a fazer um circuitinho lá, tal, não sei o que, umas incrementações e vender para pessoal de conjunto.
Conjunto musical. Hoje nós chamamos de banda. Banda, hoje é banda, né? Hoje você pega um programa aí, um aplicativo aí, tem tudo, né? A câmara de eco eco de montanha, eco de caverna, eco de igreja, tudo ali você faz na hora ali, né? Ah, se esse programa fosse na nossa época, nós ia fazer muita coisa bonita. Ainda tem tempo de você retornar, viu, Gilberto? Ô, Gilberto, você estava me contando também dos contatos que você tem. Tem até um filho em Portugal, tem outro que mexe aqui com a televisão alterosa. Quer dizer, está no sangue, né? Está no sangue. Nós gostamos de... E eu faço... Eu tenho os meus também. Você tem o seu lá na Rede Record? Eu sei. Você tem o seu lá, famoso lá, né? Na Rede Record. E não falando em você, né? Que não pode elogiar, não, né? Como dizia. Mestre Garcia, né? Não, como dizia o nosso saudoso Patativa do Oeste, a gente passa, né? A vida vai embora e a gente, de repente, vira só saudade, né? Só saudade. Só saudade. Então, é importante esses registros que a gente faz através do Gente da Gente, porque, por exemplo, estamos falando aqui do Gilberto Carregal, que tem um filho e de pessoas conhecidas dele em Portugal, né? Meu irmão mora em Portugal, ele também e até divulga, tem um site lá. Divulga, eu vou colocar para ele essa nossa entrevista aqui, vai sair no Facebook, a turma vai ver isso lá e tal, porque nós estamos falando da Rádio Minas, que é o patrimônio de Divinópolis, como eu já falei, é um orgulho, né, ter essa rádio tão poderosa e... Tão consagrada. Consagrada, né? E dirigido pela família, uma família, né? A Rádio Minas, a Rádio Cultura Rádio Minas é uma família, né? Mairinque, Dona Delce, agora o Mairinque Júnior. Ele era criança na época, ele nem deve lembrar de mim, mas nós já, como se diz, nós já botava o pau para quebrar naquelas épocas de juventude. E o Mairinque nos apoiava, a Rádio Minas nos apoiava. O mais importante é que Sou Mairinque, a gente fala Sou Mairinque, né? Sou Mairinque era uma pessoa muito aberta, uma pessoa muito acessível, né? Exatamente. E sempre trabalhou, né, em torno da Rádio Minas, a antiga Rádio Cultura, sempre o Mairinque preocupado com Divinópolis, com a imagem que estava sendo transmitida de Divinópolis, né, não só para a região, mas com os contatos e as emissoras coirmãs, a imagem que saía até para além do estado, né? Nós tivemos, por exemplo, eu me lembro de locutores, por exemplo, que trabalharam não só na Rádio Inconfidência, na TV Itacolomi, na imprensa da capital, como também em São Paulo, né? Exatamente. O Áureo Ameno, por exemplo. O Áureo Ameno no Rio. O Áureo Ameno, nós falamos aqui, ele trabalhou 50 anos na Rádio Globo, mexendo com futebol, com notícia, contava e conta, né, histórias realmente relevantes. Nós estamos até na iminência de fazer um programa com o Áureo Ameno. Eu acho que uma data melhor do que essa, de 75 anos, bodas de diamantes, da Rádio Minas, a oportunidade melhor do que essa, só daqui a 75 anos. Só os 100 anos, né? Não? Muito obrigado, viu, o Gilberto Carregal, por você comparecer aqui ao nosso programa. Eu acho que você deixou aqui um legado realmente importante, que é um pedaço da história desses 75 anos da antiga Rádio Cultura, hoje Rádio Minas. E a hora que você quiser retornar à ativa, nós estaremos aqui à sua disposição, e o Mairinque, que é nosso telespectador, vai ficar muito satisfeito, porque nós trouxemos aqui esse trechinho da história dos 75 anos de Divinópolis. Garcia, foi uma emoção muito grande vir aqui falar com tão renomado comunicador, jornalista, locutor esportivo, conhecido, dessa voz forte, impactante, né? E eu me sinto muito feliz, muito feliz mesmo por ter participado dessa família, da Rádio Cultura e hoje Rádio Minas. Muito obrigado e quando quiser é só chamar. Até a próxima. O Gilberto Carregal é gente da gente.